muito potente na questão de filtrar a água lá, né, para que o pessoal não fique sem água, porque água é vida. Portanto, é outro ponto para a gente analisar nessa vida, cuidar dos mananciais, né, cuidar das bacias hidrográficas, as regiões onde se tem a bacia hidrográfica é muito importante na região, cuidar das matas, cuidar da natureza. E então, uma coisa que me estranha bastante é o porquê desse dilúvio, né? Porque não para de chover. Já inundou, e continua chovendo, e tanta gente perecendo, é muito confuso, né? E a gente lembra dos históricos bíblicos aí, que o Moisés bateu na pedra lá, saiu a água porque não precisava, depois apelou, o maná apareceu, depois o mar abriu. Então, são mistérios. E aí tem aquela questão do cavalo no telhado. Eu até comentei hoje, compartilhei no grupo aí, questão de fé. Como é que aquele cavalo foi parar exatamente naquele ponto do telhado, né? E não se moveu por dias, sem tomar água, né? Sem comer, ficou quieto lá, esperando socorro. Ele acreditava que alguém ia buscar ele. Mas esse cavalo serviu para chamar a atenção do mundo inteiro, porque esse cavalo é longe agora, né? Pocotó, pocotó, pocotó. Ele vai longe. Em toda parte, né? Então nós vamos longe também, com a graça do Clube do Ouvinte aí em primeira mão. Clube do Ouvinte, aquele abraço, muito obrigado. Deus abençoe a todos, né? E eu até compartilhei esse pensamento meu a respeito do cavalo lá, né? Como é que ele foi parar? Como é que a telha molhada, né, de tanta chuva lá, fica mole aquele tipo de telha, e não furou com a pata do bicho, né? Não furou o telhado. Depois não chegaram o resgate, aquele bando de homem com barco vermelho, né, grande, aquela movimentação, e ele, coitado, ele não tinha muita força para se mexer também, né? Mas não se mexeu. E eu não vi como que aconteceu exato, se eles aplicaram aquela anestesia, que o bicho dorme ou não, mas simplesmente eu vi ele deitando dentro do barco. Deitou feito um neném lá, né? Então é mistérios acima de mistério, e como canta o Padre Fábio de Mello numa das músicas, sou humano demais para entender. Então quando a gente não entende, a gente fica quieto, né, Dinei? Não fica falando, né? Né? Mas agora, então vamos pedir, junto com as mães, né? Vamos botar a nossa fé em ação e sempre emanar aí a intenção de que Deus possa olhar por todos, né? Tendo misericórdia desta terra, falando no sentido de mundo geral, porque assim como o Rio Grande está sofrendo com as águas, tem outros cantos do mundo aí sofrendo com secas, que está faltando água. E outros pontos que estão sofrendo com guerras humanas, que simplesmente seria só uma cabeça aceitar o que a outra está querendo, entrar num acordo. Parece teoricamente que seria mais fácil de resolver, mas tem criança passando fome, crianças mutiladas, gente sofrendo absurdos, né, se for olhar as cenas de guerra. Então a cena do Rio Grande é um estado de guerra, né? Até ontem eu vi também uma postagem do apresentador Ratinho falando dessa questão de guerra e convocando, né, o secretário de segurança aí, né, para botar todas as forças, né, que não é usada, graças a Deus, né, do Exército, Marinha, Aeronáutica, para trabalhar de fato e reconstruir o mais rápido possível o que for possível lá, né, para abrigar este povo. Então, eu coloquei lá, né, no meu jeito. Então, que Deus ilumine a todos, que tenha misericórdia, né, e faça com que uma ideia desse porte prevaleça, né, possa valer, né. E simplesmente mas eu vou avisando já, eu não sou maluco. Eu não sou. Mas tem gente que fala, eu sou louco de cheiroso, né, Creomãe? Louco de cheiroso. Mas autoridade, eu iria buscar recursos além das contenções que dá para construir lá, que vai milhões, bilhões, sei lá, custa caro, mas dá para fazer algo no sentido de que o rio não invada e tal. Então alguns pontos, né, dá para trabalhar com situações de conter a água do rio,
mas não dá para conter a água de cima. Essa é uma questão mais ampla, mais profunda de se pensar. Por que não para de cair água, né? Então, mas ali tecnicamente por baixo dá para construir algumas contenções, que foi construído lá depois que teve uma enchente muito grande, né? E depois dali parou a questão de pensar na prevenção, de pensar na vida do próximo, né? no sentido real da coisa, né? Não foi feito mais investimento. E segundo, pessoas que morou já nessa situação, nessa região lá, foi desativado um sistema de bombeamento lá para evitar enchentes e invasões e tal. Então, além de construir mais, foi desativado o que estava começado. Então, existe muita falha humana, que isso aqui também, de repente, não ia resolver, mas vale a tentativa, né? Então, no momento, esse recurso que foi desativado poderia até nem ter sido eficiente. Mas, já ali mostra que humanos erram. E por isso, nós temos que precisar sempre estar antenado com Deus, que controla tudo. Ele criou tudo, controla tudo e pode acabar com tudo também. É Ele que sabe de tudo. Nós não sabemos de nada, não é? Eu saindo de casa, eu firmei mais uma vez o meu compromisso de catequista. Eu fui formado catequista lá quando era ainda bem jovem, né? Lá, que não faz tanto tempo não, né? Mas faz uns diazinhos, né? Mas eu assumi esse compromisso depois, né? Eu tive uma prova muito ferronha, né? São vários pontos que a gente pode provar claramente de que a gente só consegue ter assim essas graças que o Moisés conseguiu lá, tal, né? Mas tem que estar 100% sintonizado com a fonte. E nós humanamente, a gente tem mania de desviar a cabeça pensando em vantagens materiais, carnais, carnavais, né? Já lembra carnaval. A gente tem a tentação, né, de soltar a mão do pai para brincar, né? Faz igual criança rebelde. O pai fala, não corra que tu cai, né? E a criança desobedece, vai lá, se quebra, depois vem chorando, igual aquele que falava de bicicleta lá, mãe sem uma mão, depois mãe sem a outra mão, de repente veio mãe sem os dentes, né? Ela falava, para com isso que não pode, né? Aí lá, ergueu um pezinho, né? De repente ergueu os dois pezinhos, mãe agora sem nenhum pé, sem nenhuma mão, mãe sem o dente da frente. Então, que Deus nos dê sabedoria para extrair de todo o acontecimento, que a gente possa filtrar todo o acontecimento para extrair então o essencial ali para um recomeço, né? Então, como o caldo de cana, por exemplo, você tem que apertar a bicha lá na prensa, né, para sair o suco e assim por diante. O exemplo do coco que a gente partilhou aí no curso bíblico, né, exemplo do coco, né, você pega aquela coisa feia, peluda, né, parece um monte de coisa, né, e se quebra, lá dentro tem vida, né? Tem água, depois de maduro faz bolo, você fala, o coco é maravilhoso. Mas você tem que quebrar ele, né? Não dá para ficar inteirinho. E a nossa fé é assim, então, não dá para dramatizar aqui, mas eu tenho provas que dá para explicar pessoalmente como que realmente a coisa acontece. Da pessoa que estava então com a proteção, sabe o Salmo 121? Só buscar para ver, Salmo 121. Mas para conseguir essa proteção tem que estar 100% ligado, né? Através do momento que vai para a picuinha, né? Você bota ali um orgulhozinho no coração, uma mágoa, né? Alguma coisa, aí desfoca. E não dá, você acaba pondo ali uma barreira dentro dessa graça e cai. Não é castigo, é consequência. Então muita gente vem pensar de que Deus é carrasco, é sarcástico às vezes, mas não, é consequência. Então são mistérios, por isso rezar. E ontem também eu pensava a respeito do Pai Nosso, né? A gente reza, seja feita a vossa vontade. Mas também a gente fala assim, venha a nós o vosso reino. E a gente na verdade quer mais que venha a nós o vosso reino. Mas a vossa vontade, né?
A gente fala meio que da boca para fora, seja feita a vossa vontade, mas com o coração, a gente reza o Pai Nosso para querer alguma coisa. Eu já vi essa barganha. Olha, eu vou rezar aqui tantos Pai Nossos para o Senhor me dar um carro novo no final do ano. Então não é assim. Então que Deus nos dê sabedoria para aprender a rezar. Como a gente sempre repetia muito com o Padre Albino, né? A questão do Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu pedi para que seja aumentada esta fé. E eu comecei e não terminei, mas se eu fosse uma autoridade pública, por exemplo, lá na situação do Rio Grande, eu já começaria por lá. Mas eu estabeleceria como lei no Brasil, né? E dando ideias para o resto do mundo, para deixar não apropriado, então, para residências, há uma determinada limitação de metragem aí do nível do rio. Então existe um rio. Eu só vou poder construir casa para moradia, você usar o chão para plantio, para criação de gado, mas deixando um refúgio já também para extrair esse gado, né, numa situação de emergência. Então tem que pensar para frente. Então, a partir desse susto, de repente, então, criar-se um limite para a residência a partir aí de uns 6 metros do nível do rio, né? E o resto dali para baixo, a natureza prevalece. E moradia acima, criar-se um limite, né? E o que eu faria assim para começar? Eu pegaria uma área pública, tem terrenos aí que só fica criando nada. Não dá nem para estocar o vento, né? Porque poderiam criar lá painéis de energia solar, a captação do vento para gerar energia, mas não tem nada. Então tem algum terreno aí que poderia ser muito bem construir-se um prédio bem alto, né? Com vários apartamentos, para abrigar esse povo que então não tem condições de voltar a morar. Como é que você vai voltar a morar aí a meio metro do nível de um rio, que sabe que inundou 5 metros aí, né? De uma hora para outra pode acontecer. Então, e outra coisa, esse negócio de assustar muito com clima, com mudança climática, não sei o que. Em 1941 deu uma enchente exatamente, né, praticamente aí nesse mesmo nível, né? Então, que Deus nos dê sabedoria para filtrar as coisas e agir com inteligência, e que a solidariedade prevaleça muito. Então, parabéns a todos que estão se mobilizando para ajudar, mas não vamos esquecer que ali no Rio Grande está a situação de água, de enchente, de tragédia natural, né, desastre da natureza, mas aí tem as guerras em outros campos, né, gerando fome, tem a violência tradicionalmente que começou lá com Abel e Caim já, né, começou com Abel e Caim, um negócio, um irmão matando o outro, eu só lembro. Tem esse tipo de violência, tem a violência sexual, né, da ignorância sexual, né, e eu soube aí pelos disques das comunicações que até houve estupro já nos acampamentos de abrigo, né? É complicado. Gente saqueando as casas é outro tipo de tragédia, né? Então o cara pega um barco e vai ver lá onde é que tem uma casa pelo meio e pega o que está da água para cima e leva embora. Que horror isso, né, gente? É tonteante, não sei outra palavra para falar. É da tontura da gente ver certas coisas. Então, é difícil, né? É difícil. Mas, então, de repente, se queiram seguir o modelo do Ednei Corrêa, construir prédio aí para abrigar o povo, né? Porque é fácil de resolver. Você faz um prédio bem feito, né? Com gerador de energia, como é o sistema, né? E vai evitar transporte, que é complicado, né? A questão geral de sustentação, né? Todo o básico ali é mais fácil, reunido. A união faz a força, não é isso? Então se faz um prédio no limite, né? Quantos andares for possível, e vai abrigando o povo de uma forma mais resumida, né? Porque se for preciso fugir dali, tá todo mundo junto, desce, pega o avião, o barco, qualquer coisa e vai, né? Então sei lá, eu pensei isso, né? Vou escrever depois, prédio do Ednei, prédio do Dia das Mães, prédio da mandioca. Vamos inventar um prédio solidário aí, né? São pensamentos que brotam. Então vamos pensar que é possível mudança aí, mas que apareça um Moisés lá então e taque a vara na água e a coisa mude, melhore. Que dessa dificuldade toda, né? O povo pare de brigar. Tem gente pondo politicagem, né? Partidarismo no meio. E um querendo tomar a água do outro para que ver quem chega primeiro para fazer a selfie lá, né? Fazer um videozinho.
a live entregando, eu que sou bonzinho. Isso não pode, isso é horrível, isso é satânico, né? Então, vamos tocar essa gaita porque a minha mãe tá esperando, né? E o tempo voou. Mas aí eu já dei a ideia do prédio, já resolvi tudo, né? A gente tem essa mania, né? Mas, portanto, não se calar. O homem falando foi a Roma, diz assim, né? Então, se tem um pensamento, bota pra fora. Se for para ser processado, paga o processo, né? Contrata um advogado, dá serviço pro advogado. Mas, gira a economia. Não pode ter medo, né? Enterrar o talento, como se fez aquele cagão da história aí, dos talentos, né? Então vamos tocar o barco, vamos tocar essa gaita aqui. Aí já veio os recadinhos para bons negócios, fiquem atentos aí. E que as mães possam ter orgulho dos seus filhos. E a outra coisa que eu precisava, eu falei ontem para uma cliente, eu acho que eu vou falar isso amanhã, não sei se eu vou, mas eu pensei de falar. Então tem filhos que ficam brigando por causa da herança financeira, né? Materialismo, que a mãe vai deixar quando se for dessa. Que horror! Ah, que vergonha! Ah, que pouca... Nossa, nem faltou palavras, né? Ai, ai, ai. Então é muito feio. Que Deus dê sabedoria para a criançada, para não ficar se esperançando na herança que os velhos vão deixar. Tem que estudar, investir direitinho para cada um construir o seu espaço e depois, né, quando os pais se forem, ver como é que faz, cuida do que ficou, ele deixou. E até para prevenir brigas, é bom que os pais já façam inventários, deixem tudo certinho aí, olha, esse é teu, tá. Porque, por exemplo, dinheiro de aposentadoria, o que é patrimônio lá, histórico de muitos anos, tá? Até o pessoal vai falar mais de herança, mas a questão de aposentadoria, que é um pós-vida praticamente, né? De trabalho, claro, de trabalho. Então, a pessoa ganha, que seja o salário mínimo lá, 1.500, digamos, mas ele gasta só 500 para viver, e ele guarda milão todo mês, né? Então aí passa 20 anos guardando milão por mês, de repente ele resolve de premiar um dos filhos lá que ele acha, né, que está mais precisando, sei lá, que ele simpatiza mais, não sei, né? Os outros não tem que encher o saco. Dinheiro é dele, isso não é dinheiro de herança. Então, se isso não cabe, os advogados que possam me acompanhar aí, se isso não cabe no que está determinado, vamos fazer valer daqui para frente. Dinheiro de aposentadoria que o cara acumula não pode entrar como herança, a não ser depois que ele for e guardou lá, daí tudo bem, divide certinho, né? Mas um pedaço para cada um. Mas se ele determinar em vida que vai passar para alguém, o dinheiro é dele. Ele podia ter tomado tudo em pingaiada e foguetaiada e ninguém tinha nada a ver com isso, né? Graças a Deus o cara não precisou gastar em remédio, né? Então se tá lá é dele, que dê para quem quiser. E irmão, para que melhor do que ver um irmão feliz se dando bem na vida, né? Então, olha, vamos rezar então, gente? Mas nem vai dar tempo de tocar todas as músicas que era para tocar aqui para as mães, né? Mas o tempo foi e eu não sei, mas eu senti que eu devia falar isso. E tem gente que me manda, até compartilhei uma cartinha dia desses aí, de novo, faz tempo já que eu recebi essa cartinha manuscrita, né? Da senhora que agradecendo o que eu tinha falado. Aí eu falei para ela em resposta, agradeço a Deus então por ter uma rádio assim, que deu espaço para mim, né? E eu me divertindo, falei, eu falo me divertindo porque eu gosto de vir aqui, falei algumas coisas que ajudou ela a pegar no embalo aí e voltar a gostar da vida, porque ela estava desgostosa da vida. Então não são coisas minhas, é coisa de Deus, é providência, né? Mas então vamos pensar no prédio aí para frente, vamos pensar que é possível. Mas essa dica do Salmo 121 aí, olha, porque a gente vai muito no 91, tipo assim, ó, você que está na proteção do Altíssimo, então tá livre de todo o mal, tá, tudo bem. O Salmo 23 lá, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Sim, mas a gente tem que fazer por merecer daí. Então tem que dar a mão para ele, senão ele não vai obrigar, fala, me dá a mão aqui. Não é assim, é amor o negócio.